concurseiro do meu Brasil, sou o Mestre Mário, você está no CIEX, bem-vindo sempre. Já se inscreva neste canal, acesse aqui na descrição do vídeo o link do nosso site, onde você encontrará os nossos inúmeros preparatórios, inclusive um específico da VUNESP para você que vai fazer certame dessa banca. De acordo com a norma padrão, as lacunas devem ser preenchidas correta e respectivamente com. Então vamos ver aqui. Essas lacunas que estão contemplando crase, não é isso? Regência também. Então, eu preciso ver 4 possibilidades. Obviamente, você vai começar pela mais fácil. Então, observe aqui. Especial multimídia traz um panorama sobre iniciativas destinadas a conscientizar a população. Qual desses? E você pode aliar a sua marca a esse movimento. Vou começar por esse último, porque aqui eu já vi que é uma palavra no masculino. Também aqui eu teria o quê? Um pronome demonstrativo. Não uso crase antes de pronome demonstrativo, exceto se for o quê? O pronome aquele. Se for com aquele suas variações, eu posso usar sua marca a esse movimento. Então, já eliminei aqui 2 alternativas. Especial multimídia traz um panorama sobre novas iniciativas destinadas. Aqui eu tenho o quê? Um verbo, não uso crase antes de verbo no infinitivo. Então, não tem crase, ok. Conscientizar a população. Eu conscientizo o quê? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Caro concursando, com verbo transitivo direto, você já sabe, eu não uso crase. Então, aqui eu não posso usar, e aqui já usei, descartei a primeira alternativa. Então, A sem crase, e o penúltimo também A sem crase, como aparece, melhor, o penúltimo mesmo. O último, aliás, A sem crase, e o penúltimo também A sem crase. E você pode aliar o quê? Verbo transitivo direto e indireto neste caso, porque você está aliando alguma coisa a algo. Mas aqui você observa, alinhar a sua marca a esse movimento. Também sem crase, letra D, corretíssima. Assinale a alternativa que apresenta as 2 palavras do texto que pertencem à mesma classe gramatical da palavra destacada em maio amarelo. Amarelo aqui é uma cor, não é isso? Então, aqui vai ser um adjetivo. Então, eu preciso buscar as 2 que são adjetivo. Vou começar buscando nas alternativas aquelas palavras que não são adjetivos. Sobre, por exemplo, sobre é preposição. Então, já fica mais fácil. Você aqui é um pronome de tratamento. Então, já venho, descartei 2 alternativas. Agora, eu preciso ir lá e ver panorama e população. Observa que ela traz um panorama. É o quê? Artigo. Se eu tenho um artigo, a palavra que vem aqui depois do artigo é um substantivo. Então, aqui especifiquei. O panorama, restringi. Então, aqui já ficou fácil. Eu já sei que panorama é um substantivo, então já posso descartar a alternativa B. Então, a alternativa C, especial e novas. Especial multimídia, multimídia especial, substantivo multimídia. Especial é o quê? Um adjetivo. Ele traz o quê? Iniciativas boas, ruins. Então, aquilo que vem especificando, caracterizando o substantivo iniciativas será o quê? Um adjetivo. Então, neste caso aqui, nós temos o quê? Especial, multimídia especial e novas o quê? Vamos ver aqui. Novas iniciativas. As 2 que são adjetivo, letra C. Alternativo completa corretamente a frase do texto reescrita de acordo com a norma padrão de regência verbal. Regência verbal, caro concursando, é extremamente relevante que você volte no conteúdo aqui do meu curso de português da VUNESP, vá ao conteúdo da parte de verbo e estude o quê? Transitividade verbal, depois vá à parte de regência, estude regência nominal e regência verbal. Primeiro ponto é você compreender o verbo, ele pede um complemento? Se pede, qual é a preposição que vai
pedir. A paz no trânsito. Ela provém. Se provém a você? Não. Prover aqui vai exigir a preposição de. Então, aliás, aqui é o verbo provir, não é isso? Que ela vem, ela provém. Então, neste caso aqui, vai exigir a preposição de. Ele provém de algum lugar. Quem necessita, eu necessito de você, eu necessito em você? Nada disso. Quem necessita, necessita. Quem precisa, precisa de dinheiro. Caro concursando do meu Brasil, eu dependo de você estudar. Você depende de estudar para passar no concurso. Quem depende, depende de alguma coisa. Que eu preciso por você, não. Ninguém precisa por mim. Eu preciso de você. Então, isso daqui é regência verbal. É você ficar atento à preposição que o verbo vai exigir. Quem necessita, necessita de. Quem precisa, precisa por você, não. Quem precisa, precisa de você. Está gostando da nossa aula? Então, muita atenção, que vem mais correções e também mais dicas para você. A partir da leitura do texto, é correto afirmar. Olha aqui o trecho da música de Raul Seixas. Não vou fazer a leitura agora, sempre falo com você. Não faça a leitura, vamos às alternativas e depois a gente volta ao texto. Na primeira estrofe, o eu lírico. Então, deixa eu já marcar aqui. Eu lírico é aquela voz que vai expressar as emoções lá no texto. Nada de eu lírico, é o autor, é Raul, não. É a voz que está ali expressando as opiniões, sentimentos, emoções, amores, desamores. Ele demonstra conformismo em aceitar o que o pai lhe impõe na primeira estrofe. Será que sim? Eu calço é 37, meu pai me dá 36. Muita gente já passou por isso. Dói, mas no dia seguinte aperto o meu pé outra vez. Ou seja, o pé dele é maior que o sapato, o pai dá um sapato pequeno e ele usa. Olha aqui, dói, mas no dia seguinte aperto o meu pé outra vez. Então, quando a gente volta aqui, isso é um conformismo? Na primeira estrofe, sim. Importante você observar que lá para frente não haverá mais esse conformismo. Pai, já estou indo me embora, quero partir sem brigar, pois eu já escolhi meu sapato, que não vai mais me apertar. Então, aqui, na primeira estrofe, está se referindo à primeira. Na terceira estrofe, o lírico reconhece que o pai tem consciência do respeito que deve ao filho. Olha, o eu lírico lá sabe, olha, o pai tem consciência que ele me deve respeito. Por que cargas d'água você acha que tem o direito de afogar tudo aquilo que sinto em meu peito? Então aqui a gente já identifica que ele está fazendo uma pergunta para o pai. Por que você não me respeita? Você só vai ter o respeito que quer na realidade no dia em que você souber respeitar a minha vontade, meu pai. Então, o eu lírico reconhece que o pai tem consciência do respeito que deve ao filho, nada disso. Ele está falando lá que o pai dele não o respeita. Ele está fazendo, por que cargas d'água? Por que você não me respeita? Vou escolher meu sapato, eu lírico debocha das escolhas de sapatos feitas pelo pai. Vamos ver? Pai, eu já estou crescidinho. Pague para ver, que eu aposto. Vou escolher meu sapato e andar do jeito que gosta. Então, nessa estrofe aqui, o que você consegue identificar? Que ele apenas falou, cresceu, agora ele vai usar o sapato que quer. Em momento nenhum, ele debocha. A quarta estrofe evidencia o gênio violento, será que era violento e desrespeitoso que o eu lírico tem em relação ao pai? Ele era violento e não respeitava? Pai, já estou indo-me embora, quero partir sem brigar, pois eu já escolhi meu sapato, que não vai mais me apertar. Ele está indo embora, olha aqui, quero partir sem brigar. Então isso daqui comprova que ele não era violento, ficou bem fácil para a gente descartar essa alternativa. O tema da letra da música gira em torno de quê? A música está falando de quê? A busca da independência econômica devido às brutais agressões verbais. Será que tem agressões verbais aqui no texto? Quando a gente faz a leitura, a única coisa que a gente observa aqui é que o pai dava um sapato menor e ele usava mesmo assim. Depois ele cresceu
e consegue já comprar o seu sapato, aí ele já começa a indagar também o seu pai. Pai, por que cargas d'água você acha que tem o direito de afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito, de não ouvi-lo, de não dar razão? Você só vai ter o respeito que quer, na verdade, no dia em que você souber respeitar a minha vontade. Ou seja, o pai não respeita o filho. Mas falar aqui, como fala aqui na primeira, que ele busca a independência econômica devido às brutais agressões verbais, a gente não evidencia isso no texto. Descarta a alternativa A. Não aparecem as agressões verbais. Em torno de afirmação da própria identidade frente a imposições familiares, pode ser essa a alternativa? Pode sim. Olha aqui, Gira ele ganhava um sapato pequeno, aí ele cresceu, comprou o seu sapato e foi embora. Então ele está indo justamente porque aqui no poema, no trecho da música, fala da afirmação da própria identidade frente a imposições familiares. Quais eram as imposições, mestre? Aí você pergunta, o que você observa? Olha aqui, o pai dele, isso daqui é um dos exemplos, dava um sapato pequeno. Mas quando a gente analisa isso aqui numa perspectiva de uma linguagem conotativa, ou seja, o pai não o respeitava, não dava ao eu lírico as coisas da forma que ele queria. Então aqui a gente já consegue ver essa imposição da própria... Ele queria o quê? Melhor, voltando. Lá na música fala da imposição do pai. Então, ele queria justamente o quê? A afirmação da própria identidade frente a imposições familiares. Tem imposições familiares? Tem. Mas aí ele já cresceu, comprou o seu sapato e foi embora. Afinidade de gostos nas escolhas das diferentes gerações? Nada disso. O pai dava um sapato pequeno, ele não concordava com aquilo. Brigas violentas na infância, resultando em quebra... Onde fala de brigas violentas? Nada disso. A única coisa que fala é que o pai não o respeitava. Na terceira estrofe, a palavra empregada em sentido figurado, caro concursando, na sua prova da VUNESP, vai fazer concurso para GCM, para PM, para qualquer outro cargo, vai aparecer o quê? Sentido figurado. Sentido figurado é o mesmo que sentido conotativo. Quando você dá um novo significado às palavras, sempre usa o poema de Drummond. Havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra, uma rocha muito grande no meio do caminho. Quando você vai analisar, se eu falar, por exemplo, a questão sobre regência é uma pedra no meu caminho. Ela é uma rocha? Não, é um empecilho, é algo que atrapalha. Então, o sentido figurado é você dar um novo significado à palavra pedra nesse contexto que acabei de falar, que é o quê? Algo que atrapalha. Então, sentido figurado, geralmente, quando há frases maiores, prova da VUNESP, você vai ler todas elas e vai se deparar com aquela passagem. Olha, isso daqui deu um novo significado à palavra. Como aqui são palavras soltas, a gente precisa voltar à música. Porque cargas d'água acha que tem o direito, tem o dever, então aqui já vi que foi empregado em sentido próprio. A palavra que foi empregada naquele primeiro sentido dela. Afogar, eu acho que é afogar, mas só achar não vale. Você acha que tem o direito de afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito. Olha, ele arrancou as coisas que ele sente no peito, colocou dentro de uma água, nada disso. Quando fala que você acha que tem o direito de afogar, seria de matar, de não ouvir, de não dar atenção, de não deixar prevalecer a ideia que ele tem dentro do peito. Vamos ver o respeito? Você só vai ter o respeito de respeitar as pessoas mesmo e realidade, ambas aqui empregadas em sentido próprio. Então, quando você bate o olho nas alternativas ou naquele trecho, você já consegue identificar qual deles foi empregado em sentido figurado. No sentido conotativo, deu um novo significado ao verbo afogar aqui no poema. Leia os versos. Os termos em destaque expressam correta e respectivamente sentido de que dói, mas no dia seguinte aperto meu pé outra vez. Então, se dói, não deveria calçar o sapato mais. Mas aqui você observa, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, vai trazer uma ideia de oposição à diversidade.
Então, a primeira eu já vi que é oposição. Obrigado, VUNESP, já resolvi a questão. Pois eu já escolhi meu sapato que não vai mais me apertar. Este pois, ele traz uma ideia de explicação. Poderia ser pois ou então por que. Então aqui fica fácil. Quando você se deparar com mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, você já sabe que é uma ideia de oposição. Considerando a norma padrão, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta a respeito do fato linguístico. Aqui está a passagem de Bill Watterson. Não vamos fazer a leitura dessa tirinha retirada do estado de São Paulo. Vamos ver o que pede? No primeiro quadrinho, a expressão daqui a pouco deve ser corrigida para daqui a pouco. Nem vou voltar ao primeiro quadrinho. Daqui a pouco é tempo futuro. Este A sem H e sem acento nós vamos usar para tempo futuro ou também para distância que pode aparecer. E o há pouco está se referindo ao passado. Cheguei há pouco. Raul cantou, eu nasci há 10 mil anos. Então, pode ser substituído por faz. Erradíssimo. O correto é daqui a pouco sem H. Na frase do primeiro quadrinho, será que ela lembra que você trancou? Isso daqui eu adoro porque é bem interessante de você lembrar. Lembra que tem a correta redação em será que ela lembra de quê? Então, eu poderia substituir ela lembra que por ela lembra de quê? Caro concursando, aqui é bem importante. Você vai se lembrar de quê? Do alfabeto. Com os verbos lembrar e esquecer, você não vai se esquecer do alfabeto. Por quê? O alfabeto, se tem o C, tem o D. Então, tem o C, tem o D. O que é isso, mestre? Se aparece o C, tem de ter o D. Aqui só apareceu o D. Cadê o C? Não tem, então está errado. Essa daqui está errada porque se tem o C, tem o D. Se não tem o C, não tem o D. Ela lembra que você trancou, certíssimo. Agora, como ficaria correta? Ela se lembra de que você trancou. Com os verbos lembrar e esquecer, aula de regência, lembre-se de quê? Do alfabeto. Tem o C, tem o D. Na frase do segundo quadrinho, se lembrar, estamos fritos. A incorreção está em se iniciar a frase com o pronome pessoal do caso oblíquo. Ah, sim, aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo. Mas será que posso substituir por caso? Se eu puder substituir por caso, já é uma conjunção. Preciso voltar ao segundo quadrinho, não é isso? Olha aqui. Será que ela lembra que você trancou ela do lado de fora da última vez? Se lembrar, estamos fritos. Caso ela se lembre, estamos fritos. Então, isso daqui está expressando uma ideia de condição. Isso daqui não é, como fala aqui, um pronome pessoal do caso oblíquo. Nada disso. Observe aqui. Este se é uma conjunção. Então, eu vou descartar aqui a alternativa C, porque a incorreção está em se iniciar, em se iniciar a frase, nada disso. Ali não é pronome pessoal do caso oblíquo. Ok? No segundo quadrinho, a frase, os outros garotos que ela toma conta, deve ter a correta redação para os outros garotos de quem ela toma conta. Interessantíssimo, caro concursando. Novamente, regência. Ok, eu tomo conta você. Não, eu tomo conta de você. Então, quem toma conta de alguém ou de algo. Primeira coisa, você vai observar, eu sempre trago este exemplo porque ele é bem simples e dá para você entender. Se eu falar, o livro que eu gosto é Seja Foda, de Caio Carneiro. Excelente livro para o empreendedorismo. Então, o livro que gosto, não, eu gosto de quem? De você. O verbo gostar, ele exige a preposição de. Então, quem gosta, gosta de alguém. Essa preposição exigida pelo verbo, ela virá onde? Antes do pronome relativo. Então, o livro de que gosto. Então, quem toma conta, toma conta de alguém. Então, os outros garotos. De, olhe para onde o de veio. Para antes do pronome relativo, quem. Então, e outra coisa, por que é quem? E aqui está falando os garotos que. Porque quem eu uso para pessoa. Show de bola, alternativa de perfeita. Os outros garotos de quem ela toma conta. Gostei muito desta questão.
Cenário alternativa em que, na frase do texto, a mudança de colocação do pronome indicada nos parênteses contraria. Você está fazendo prova de concurso, caro concursante, então você vai memorizar aqui. Primeiro, colocação pronominal, aquela que, se eu modificar, vai ficar errada. Simples assim. Olha aqui, eu poderia colocar, olha aqui, pode-se, eu poderia falar, se pode, mesmo caso de te amo, eu posso. Rendeu-lhe, aqui está lhe rendeu. Estou me referindo, estou referindo-me. A próxima, os ídolos se renovam com o tempo. Os ídolos renovam-se com o tempo. Em qual delas aqui vai ficar errado? Primeiro ponto, colocação pronominal próclise, ênclise, mesóclise, nem sempre. Mas na maioria das vezes, preciso compreender principalmente próclise. Enéas 4Ps, já conhece? Se não, pare e vá à seção dos pronomes, melhor, de colocação pronominal, assista para você compreender o que é Enéas 4Ps. Pode-se pensar, eu poderia falar se pode, eu não inicio frase com os pronomes oblíquos átomos. A sua polivalência lhe rendeu. A sua polivalência rendeu-lhe. Voltando aqui, então, já vou gabaritar a questão com a alternativa A, porque precisa daquela que contraria. Como não aparece em Enéas 4Ps, não tem palavra atrativa, neste caso, o sujeito aqui é explícito, na percepção da VUNESP, você pode usar a sua polivalência rendeu-lhe, caso de ênclise, ou lhe rendeu, caso de próclise. Estou me referindo, eu poderia falar o quê? Estou referindo-me. Com o verbo aqui no gerúndio, você pode usar o pronome oblíquo átomo depois dele, ênclise, antes dele, próclise. Os ídolos se renovam, os ídolos renovam-se. Então, aqui da mesma forma, aqui eu tenho um caso de próclise e aqui eu tenho um caso de ênclise. As duas são aceitas. Aqui daria para você fazer também por eliminação. Observe aqui, ó, alternativa B e alternativa D é a mesma coisa. Aparece o sujeito, pode vir antes ou depois. E da mesma forma aqui, alternativa C também. A única aqui que ficou bem fácil, você entende? Iniciando a frase com os pronomes oblíquos átonos. No trecho final, assistir a uma partida com Nicola é uma lição de liderança, fundamentada numa das mais belas qualidades humanas. Aí eu te pergunto, caro concursante, quais são as qualidades humanas? Qual é uma das mais belas qualidades humanas? Assistência ao outro. Então ele vem para explicar esses dois pontos. A principal função, a função que a VUNESP mais cobra, a prova da GCM 2024, você já consegue identificar que é a da explicação. Pode ser usado também na enumeração? Sim. Mas olha aqui, fundamentada numa das mais belas qualidades humanas. Qual é essa uma qualidade humana? Ele vai explicá-la. Assistência ao outro. Então aqui, vou corrigir aqui só para ficar mais bem marcado aqui. A alternativa C vai explicar, realçar um termo, mostrar uma condição, distinguir uma palavra, explicando qual é essa bela qualidade humana, que é a assistência ao outro. A frase construída a partir do texto que apresenta o emprego do sinal indicativo de crase de acordo com a norma padrão está na alternativa. Caro concursando, vai fazer concurso, terá crase. Primeira coisa que você vai memorizar é quando não usar a crase. Não posso usar a crase. Trouxe uma musiquinha. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Aqui não aparece. Mas, por exemplo, eu não poderia falar, eu me referi a mulheres com crase. Não. Crase no singular, mas palavra no plural de jeito nenhum. Observe agora quando não devemos usar a crase. Então, trouxe aqui a primeira frase neste caso. Devemos obedecer à lei. E aqui embaixo, devemos escrever a cá. Primeiramente, é interessante você ter estudado regência, transitividade verbal, para que você fique melhor ainda nas questões de crase. Devemos obedecer. Quem obedece, obedece a. Então, para que exista crase, é importante você compreender que temos de ter um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto. Quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém.
Então, a regência do verbo obedecer já vai vir com a preposição a. Então, o que é crase? É a junção da preposição a exigida pelo verbo anterior, mais o artigo definido feminino a, que vai vir acompanhando o substantivo também no feminino. Então, isso daqui é importante. Para que exista crase, tem que ter esta preposição aqui. Então, aqui, devemos obedecer à lei. Então, tem crase. Vamos substituir por uma masculina, devemos obedecer. Eu sempre utilizo ato, que aí não precisa você perder tempo pensando uma palavra masculina. Devemos obedecer ao ato. Então, se deu ao antes de uma masculina, vai dar a com acento indicativo de crase antes de uma feminina. Devemos escrever. Eu escrevo o quê? Fiz pergunta com o quê? Eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto ele não é acompanhado de preposição. Você pode ver que aqui não tem. Então, neste caso, não vai ter crase. Por quê? Porque nós só temos o artigo definido. Não tem a preposição aqui. A crase não é a junção dos dois. Se tem somente um, não dá. Devemos escrever o bilhete. Deu o antes de uma masculina, você já sabe. Não tem crase antes de uma feminina. Então, transitividade verbal muito importante. Aqui também trouxe para vocês quando não usar a crase. Se você souber quando não usar a crase, você já vai gabaritar as questões aí, provavelmente. Você não usa crase antes de palavras masculinas, por exemplo, a prazo e a pé. Eu sempre brinco, né? Se você usar crase antes de palavras masculinas, você só vai comprar a prazo e vai andar a pé, porque você não vai passar no concurso. Não usa crase antes de palavras masculinas. Antes de verbos também não uso. As bancas cobram muito o quê? A partir. Você pode observar aqui, ó. Tem verbo, eu não uso crase antes de verbo. Aqui é interessante também, antes de pronomes demonstrativos, quais são eles? Pode ser o quê? Esta, essa. Daqui a pouco nós vamos ver. E aquela, aquele, será que a gente usa? Veremos daqui a pouco. Pronomes pessoais, ela, elas, aí você já sabe, não usa. E aqui também que as bancas cobram muito, não uso crase antes dos pronomes indefinidos. Esses pronomes indefinidos, elas cobram muito o quê? Toda, vou colocar toda, ou todas, todo, todos, e suas variações neste caso. Nenhum também, às vezes, as bancas cobram, certa também cobram. Então, você vai memorizando. São o quê? Pronomes indefinidos. Nada, muito, também pronome indefinido. Você não usa crase antes de pronomes indefinidos. Antes de nome de cidades que não utilizam artigo feminino. Aqui é interessante. Por exemplo, você vai falar, fui à Bahia. Tem crase ou não tem? Você já sabe. Fui à Bahia. Aí você substitui por vim. Se der, vim da Bahia, tem crase. Por quê? Porque aqui deu, quem vem de algum lugar, mas a preposição a que vai acompanhar Bahia. Então, vim da Bahia tem crase. Vou falar aqui, ó, fui, agora a Brasília. E agora, tem crase ou não tem? Então, Bahia, nós já vimos que tem crase. Fui a Bahia. E agora, fui a Brasília, eu falo o quê? Vim da Brasília ou vim de Brasília? Vim de Brasília. Então, tem até uma brincadeira que as pessoas falam. Se deu vim de, crase para quê? Não tem. Então, sempre que der vim de, você não usa crase antes aqui com outros verbos, ok? Então, fui a Brasília e fui à Bahia. Antes de expressões com palavras repetidas frente a frente, dia a dia, face a face, você também não usa. Antes de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição a. Essa daqui as bancas também cobram muito. Ele se referiu a pessoas. Neste caso aqui, ó, vai ter crase ou não? Primeira coisa, para saber se tem crase, você tem que identificar o verbo. Quem se refere a alguém. Então, vai pedir a preposição a. Neste caso aqui, ó, nós temos o quê? O a, pela preposição a, no singular. E aqui, a palavra feminina está no plural. Então, se tem, não uso crase com a preposição a no singular e a palavra da frente no plural. Então, ele se referiu a pessoas. Ah, mestre, mas se fosse as aqui, teria? Sim,
Ele se referiu às pessoas, porque aqui a preposição aqui já está no plural e a palavra também está no plural. Antes de numeral, exceto quando se referir a horas específicas. Não usa crase antes de numeral, a não ser que você tenha horas específicas. Ele estuda das 6 às 8 da noite. Tá bom? O que as bancas mais cobram? Palavras masculinas, verbo. Os pronomes aqui indefinidos, as bancas cobram muito. Daqui a pouco tem uma questão específica sobre pronome demonstrativo. Vou ver se aquele, aquela vai ter crase. Antes de nome de cidade, às vezes cobram. Expressões repetidas, não este daqui, ó, crase no singular e palavra no plural, não usa também. E a questão de horas não é muito comum cobrar. Compreendeu agora? Então vamos lá. Assistir a um jogo. Jogo é palavra no masculino. Ah, mestre, aqui não seria um artigo indefinido? Perfeito. Também. Então não use crase antes de palavra no masculino nem antes de artigo indefinido. O autor do texto refere-se. Quem se refere a alguma coisa. Eu falo o quê? As habilidades do jogador. Mas as corretíssimo aqui. Eu preciso buscar aquela em que o acento da crase esteja de acordo com a norma padrão, alternativa correta. Poderia substituir? O autor do texto refere-se aos atos. Deu aos antes de um ano masculino, terá crase antes de um ano feminino. Seu jogo complementa com humildade a necessidade. Ele complementa o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu não posso usar crase depois dele. Por quê, mestre? A crase não é a junção da preposição exigida pelo termo anterior, mas o artigo definido feminino? Então, fui à praia. Este verbo exige a preposição a, por isso eu uso crase. Como aqui não exige a preposição a, só restou o a de a necessidade, sem crase. Ele começa antes de verbo no infinitivo, nem vou falar nada. A partir de hoje não colocarei mais crase antes de verbo no infinitivo. Assinale a alternativa em que a frase construída a partir do texto apresenta concordância de acordo com a norma padrão. Concordância nominal, caro concursando, falo muito sobre isso nas minhas aulas. Você vai se lembrar de que? Primeira coisa, concordância verbal. O verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Prova da VUNESP, isso daqui já vai representar 70% da questão sobre concordância. Primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo. Então, vamos lá, ele cria oportunidades ofensivas. Aqui está falando só concordância. Então, podemos ter verbal e nominal. Então, vou marcar os verbos, o tornam, o importante, um dos maiores cestinhas da história influenciaram. Eita, será? Então, a equipe beneficiarem-se pode beneficiar. Nossa, que estranho, até soa ruim. Então, vamos ver aqui. O jogador cria, então, ele cria certinho aqui. Concordância, tá ok. Oportunidades ofensivas, então aqui eu tenho um substantivo. Você vai se lembrar de que o adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo concordam com o substantivo a que se refere em gênero e número. Então, você observa oportunidade masculina, oportunidades feminino plural, ofensivas, feminino plural. Cria oportunidades ofensivas aos companheiros, as quais lhe garante muito respeito. Aqui já requer mais atenção. Que quem é o sujeito do verbo garantir? Observa aqui. Cria oportunidades ofensivas aos companheiros, as quais aqui está retomando o quê? As oportunidades. Então, as oportunidades garantem. Então, aqui o correto seria garantem. O jogador cria oportunidades aos companheiros. As oportunidades garantem-lhe muito respeito. Então, o que garante muito respeito? As oportunidades. Então, as oportunidades aqui garantem. As habilidades versáteis do jogador o tornam. Aí você fala, esse o aqui, o verbo tem de concordar com o X. Nada disso. Nada disso mesmo. O que você vai entender? As habilidades do jogador tornam ele. Não vou falar assim. Por isso que eu coloquei o aqui. Mas qual é o sujeito do verbo tornar? As habilidades. Sujeito no plural, verbo também no plural. O tornam, as habilidades
tornam o jogador um dos maiores cestinhas da história do esporte influenciar. Quando aparecer um dos maiores, o verbo vai concordar com o sujeito, ou com um, aliás. Então, o correto aqui, influenciou, não é isso? Olha aqui, um dos maiores cestinhas da história do esporte influenciou muitos jovens. Não confunda um dos maiores com as expressões partitivas. Se fosse a maioria dos cestinhas, aí eu teria um verbo no singular ou no plural. Com um dos maiores, não. A equipe pode beneficiar-se? Nada disso. A equipe pode beneficiar-se. Olha aqui, a equipe é um sujeito no singular. Então, o verbo aqui também precisa estar no singular, correto? Nada disso. A equipe, mas a equipe traz uma ideia de várias pessoas. Isso daqui não vai ser a questão do coletivo. Mestre, mas pode ser um coletivo também? Não importa. Se fosse aqui, você for usar, vamos substituir por uma no plural, as equipes podem, em locução verbal, é o verbo auxiliar que vai para o plural. Podem se beneficiar. Então, as equipes podem se beneficiar. Lembre-se disso daqui. Mas é coletivo. Mas coletivo no singular, verbo também no singular. A turma saiu. Eu não falo a turma saíram. A turma saiu, a equipe pode, correto? Então, vou apagar aqui, pois só mesmo a explicação. A equipe pode se beneficiar.